Oi, gente. Faz tempo que eu quero. Tô chegando do dentista, tá um pouquinho anestesiado aqui. Então, se alguém vê alguma coisa fora do lugar, porque tá anestesiado, tá? Eu vim aqui porque eu tava querendo há muito tempo já falar de 2025. O que 2025 representou pra mim, né? E como eu cresci em 2025. Em janeiro, as nossas férias tiveram que ser interrompidas. Eu fiquei muito chateada, muito brava, assim, porque todos os planos já feitos e a gente teve que desfazer na noite anterior da saída. E ali eu fiquei e tal, e quando passou uns 3 dias, eu vi enchentes em toda a Bahia, né? Vi pontes caindo, as cidades que a gente iam alagadas. E ali eu pude ver e contemplar o amor de Deus para conosco. Não estou aqui para falar de religião, estou aqui para falar de Deus, o que Deus fez e faz na nossa vida e na vida de qualquer um que tenha fé nele. Quando foi em fevereiro, meu marido fez uma cirurgia bariátrica e foi muito bem sucedido, graças a Deus. E eu já tinha feito essa cirurgia em 2006 e tinha um anel que me fazia ser bulímica há 19 anos. E aí eu perguntei pro médico se ele tirava aquele anel e eu queria tirar, né, para ter uma qualidade de vida melhor e tudo. Entrei no centro cirúrgico no dia 24 de março, né, para a retirada do anel. E aí me lembro muito vagamente do que aconteceu, que eu fui operada, no dia seguinte eu tive uma hemorragia, tiveram que me abrir novamente para estancar a hemorragia. A minha pressão, quem é da área da saúde, chegou a 7/5, com um batimento cardíaco a 118. E meu marido perguntou: doutor, ela tem risco de morte? E ele falou assim: ela está morrendo. Se você crê em algum Deus, busque o seu Deus, para que ela fique salva. E entrei no centro cirúrgico novamente. Eles pegaram a carótida para fazer a alimentação via pescoço, né? E eu tive que entrar no centro cirúrgico novamente. Estancaram a hemorragia, fiquei 14 dias na UTI, né? Muita humilhação, as pessoas te trocando. É uma situação assim que é indigna para qualquer pessoa. E meu marido sempre ao meu lado, ali cuidando de mim. Minha tia às vezes trocava para poder dar uma folga, tia Arlene. E aí, vou voltar, rebobino. Eu fui criada num lar cristão, né? Mas a gente, quando é jovem, a gente acha que curtir a vida é, né, tá no meio da galera. E tomava cerveja, aquela coisa toda, tal. Em 2023, eu comecei a levar a minha filha numa igreja para que ela se socializasse, porque ela é muito tímida. Mas ali eu não tinha um compromisso, porque naquele local que eu estava, eu não sentia muito Deus, que aquele pastor estava debaixo da mão de Deus, né? E ali o meu coração se fechou. E eu ainda fiz um curso muito bom de educação, alcançando o coração do seu adolescente, mas aquela igreja não preenchia a necessidade que eu tinha de ter Deus dentro de mim. E então eu fiquei 2023, 2024, acho que minha filha ainda eu fiquei levando algumas vezes,
mas sempre sem ter aquele compromisso firme, mas tendo aquela sede de me firmar em algum lugar. Quando foi em janeiro desse ano, como a gente não conseguiu viajar, eu falei, sabe de uma coisa? Eu senti o compromisso de ter, né, um compromisso sério com Deus. E falei, olha, eu vou na igreja do meu tio, irmão do meu pai, fica longe da minha casa, né? Uns 35 quilômetros. Eu rodava em média aí, às vezes no domingo, que eu ia de manhã e voltava, à noite ia e voltava, eu rodava uns 140 quilômetros num domingo, né? Mas era muito gratificante, e ali eu senti o fluir de Deus ali, eu falei, amor, é aqui que a gente vai ficar. E minha filha sentiu muito por sair da outra igreja e ficou meio assim, mas eu falei, filha, a gente tem que ficar debaixo de onde a mão do Senhor está. E eu não sinto a mão do Senhor neste lugar. E ela, obediente, nos acompanhou, né? Então, voltei para o centro cirúrgico, passei 14 dias na UTI e meu tio Davi, que é o meu pastor, ele foi orar por mim, foi pro hospital, eu tava no home, foi orar por mim. E aí ele perguntou, qual o seu maior desejo? Aí eu falei, sair daqui. E aí ele começou a orar, e o médico não tinha previsão de me dar alta da UTI. Ele todos os dias ia me ver, de manhã e à noite, mas não tinha previsão de alta. E aí o meu tio com a minha prima Larissa, meu tio Davi com a minha prima Larissa foram orar por mim, né? E meu tio perguntou qual era o meu maior desejo, eu falei que era sair dali. E eles também perguntam no hospital, né? Quando você já tá no quarto, na UTI não. E aí eu falei isso, ele orou. Na hora que ele saiu, a minha prima saiu, o meu médico entrou. E falou, Eleide, olha, os seus sinais vitais estão ótimos. Eu vou te dar alta pra ir pro quarto. E vou continuar dando uma olhada em você. Então, quando eu fui pro quarto, eu fui assim, muito feliz, né? E passei ali naquele momento pelo vale da sombra da morte. Mas eu tinha entrado naquela cirurgia ali com muita fé, eu tinha acabado de passar por a gente tinha feito um congresso de fé, né, de início de ano e tudo, e eu tava muito confiante que tudo iria dar certo, né? E eu sempre ali, quando eu vi que eu tava sendo costurada aqui para pegar veia e eles me mantendo consciente, meio torporosa ainda, conversando comigo, e eu falei, eu pensava, né, alguma coisa deu errado, né, mas não sabia o que era. Isso foi no dia 24 de março, aí eu recebi alta depois de 16 dias no hospital e vim pra casa. Na semana seguinte, eu evacuei sangue e voltei pra UTI. Tive que receber as bolsas de sangue, como antes e tudo. Aí meu tio foi novamente me ver, né, orar por mim. E aí eu falei, eu tava muito forte, muito confiante, muita fé, vai dar certo e tal. E aí eu virei pra ele, pra minha tia Arlene, falei assim, eu entrei com muita fé, mas agora eu tô pendurada pelo gancho da misericórdia, né? E 2025 trouxe pra mim muito amadurecimento por essas coisas. Aí eu fiquei de atestada até o dia 26 de junho. Mas de UTI, de todas essas coisas, eu recebi alta eu fiz em março, eu recebi alta do hospital, tudo mesmo, foi no dia 9 de maio, um dia antes do Dia das Mães. Eu voltei para minha casa. E ali eu fiquei me recuperando, né? Ainda fiz uma festa que eu sempre faço aqui em casa,
um arraiar de agradecimento a Deus por tudo que a gente passa e tudo. E fui sentindo muitas dores, muito inchaço, muito desagradável, algumas coisas, e eu falei, não tô me sentindo bem. Mas fui levando, conversando com o meu médico o tempo todo, e ele sempre muito atencioso. Quando foi em setembro, nós descobrimos um câncer de tireoide na nossa filha, de 16 anos. E isso eu ainda estava me recuperando da cirurgia. Aí Só que engraçado, deixa eu falar uma coisa antes. No dia que a gente foi pegar o exame, eu tive um sonho. E aí, porque 2025 foi um ano que eu decidi que eu ia me dedicar mesmo a Deus, era isso que eu precisava, era isso que eu queria, né? E foi o ano foi o pior ano da minha vida. Foi o pior ano da minha vida. Em fevereiro eu bati o carro, um acidente muito feio mesmo. Eu fui retirada pelo porta-mala do carro, eu tenho uma Duster, e fui retirada pelo porta-mala, e o bombeiro falou, olha, se eu bati de frente com uma moto, eu tava fazendo uma ultrapassagem, e ele falou, se o motoqueiro não tivesse pulado, porque o que bateu mesmo na gente foi a moto, né? Ele falou, se ele tivesse na moto, ele ia quebrar o vidro, entrar com o capacete e tudo e amassar a sua cabeça e você teria morrido. E ali eu vi um livramento de Deus e agradeci muito a Deus pela vida, né? Fiquei com algumas cicatrizes, tenho cicatrizes no joelho, no braço. Pensei em tatuar, mas não tatuei, porque eu acho que tudo pra mim é uma experiência de vida, né? A minha filha estava comigo no carro, os airbags foram... Eu tenho fotos, mas eu tô fazendo uma coisa sem edição, né? O carro ficou bastante comprometido, né? E pela perícia, sem detalhes, né? Então eu quase morri. E aí eu agradeci muito a Deus pela vida e tudo, e depois meu marido fez a cirurgia e depois eu fui fazer. Quando foi em setembro, quando eu já estava me recuperando bem entre aspas, né? Porque eu passo ainda muito mal. E descobrimos eu tive um sonho aonde eu ia passando por um matagal e a minha filha segurava no meu braço, no meu ombro. E eu falava assim, aí ela segurava no ombro e eu ia cantando uma música que a gente sempre canta na igreja, que é que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E apareciam leões ferozes querendo nos comer famintos. E aí vinha um capataz, amarrava a boca do leão aqui e enrolava o pescoço e puxava o leão. E assim eu passei em 3 leões. E no quarto, quando eu passava, ele tava como um cachorro bem adestradinho assim, bem mansinho. E eu não entendi nada, mas eu tive plena convicção que aquele sonho era de Deus. E aí eu falei aqui em casa, né? Gente, eu tive um sonho de Deus, não entendi nada, mas eu não sei o que Deus quer falar pra mim. Aí todo mundo fica, né? Tá bom, de Deus, não sei o que. Mas era muito engraçado, porque eu sonho muito, eu tenho muitos sonhos, assim, bobos, né? Mas esse eu acordei com aquela convicção que Deus queria falar alguma coisa pra mim. E aí eu peguei e falei, eu vou
Pedi a Deus a revelação desse sonho. Aí peguei. E no dia seguinte nós teríamos consulta com um endocrinologista, porque eu tinha levado a gente sempre faz uma revisão anual, um check-up, ver se tá tudo bem, né? E aí a médica falou, olha, a médica da minha filha falou, olha, eu vi um caroço um pouco grande na tireoide dela, mas pode não ser nada. Vocês têm endocrinologista? Eu falei, temos. Então leva pra ele ver. E aí a gente tinha, depois eu tive esse sonho, no dia seguinte tinha consulta com o endocrinologista. E aí eu combinei com meu marido, ó, vou pegar meus exames aqui na Torre Sul, você pega na Torre Norte, da Giovana, tá bom. E a gente se encontra na praça de alimentação, tá certo. E quando eu volto, eu vejo meu marido parado no meio do corredor da ala norte. Aí eu fui lá, né? Eu falei, o que foi, amor? Você tá parado? Aí ele virou pra mim e falou, olha, a nossa filha tá com câncer de tireoide. Acabou de dar carcinoma no exame dela. E ele, o chão dele se abriu assim, e ele se enterrou e ficou desesperado. Quem conhece ele sabe como que ele é. E comigo me deu uma paz assim. Eu falei assim, a gente vai passar por essa. Aí ele muito desesperado, eu moro aqui no Parkway do Núcleo Bandeirante, subindo pro Gama, e tem umas barracas de pastel, água de coco, né? E eu falei, olha, para aqui. E quando a gente vinha de carro do resultado, eu vinha cantando essa música sem perceber que ela estava no meu sonho, né? Que ruja o leão e que a terra estremeça. E eu vim cantando. Aí meu marido, ai, mas diante de uma notícia dessa, você vem cantando e tal. Aí eu falei, calma, Gustavo. Aí eu acalmei o Gustavo, a gente parou na barraca, conversamos, decidimos não contar para ela de imediato, né? Mandei o resultado pro meu filho já mandou para minha mãe, é 98% de chance curável. Aí eu falei, tá bom. E não sabia por onde começar a buscar esse cuidado hospitalar, né? Eu liguei na hora para o otorrino dela, que é a doutora Hanna, Hospital Home, e aí eles falaram, olha, ela só tem vaga para novembro. Aí eu falei, aí eu pensei assim, preciso dar uma relaxada, vou fazer meu pé, mas eu já vou de calça, porque eu vou lá na PMDF. E eu lembro quando foi a cirurgia do meu marido e a minha, eu abri uma porta, eu falei assim, não foi aqui. Aí eu abri a segunda, olhei e falei, não foi aqui também. Aí eu abri a terceira e não tinha sido ali. Na hora eu nem pensei que realmente, às vezes, de um ano para outro, o pessoal faz um remanejo de mesas, né, de cadeiras, e aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, mas eu não vou sair daqui. Aí eu lembro, e eu falo que essa pessoa era um anjo, né? Eu entrei num corredor e contei a minha situação, minha filha de 16 anos, teve isso e tal. E eu não sei por onde começar. E porque eu falo que é um anjo, porque nunca mais eu vi essa pessoa. Eu fui lá trilhões de vezes e nunca mais eu vi essa mulher. E aí eu falei pra ela falou assim, olha, entra aqui nesse corredor e fala com a pessoa que estiver lá na mesa. Aí eu, tá bom. Aí eu falei com ela e falei assim, olha, eu não sei por onde começar. Eu não sei por onde eu
posso ajudar minha filha. Aí ela falou assim, ó, entra aqui, fala com fulano de tal, que ele vai saber te orientar. Aí eu entrei, falei com ele e falei mesmo, né? Eu falei, ó, minha filha só tem 16 anos, estuda aqui no colégio militar e tal, tá com esse problema. E na hora, eu falei, eu quero saber por onde eu começo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, você chegou aonde termina. Aí eu, sério? Ele falou, sim. E aí eu falei assim, como assim? Porque eu falei que só tinha vaga pro dia 27 de novembro. Isso era mais ou menos dia 3 de setembro, né? E aí ele falou assim, eu estou abraçando a sua causa. Sou eu que assino, autorizo, resolvo tudo aqui. E eu, né, assim, aquela emoção assim, mas a tensão de resolver tudo. E aí eu peguei, ele falou assim, me deu o WhatsApp dele e ele falou, olha, o pessoal do home vai te ligar e você me dá um retorno, um feedback de como foi. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei em casa, meu telefone tocou e ela falou assim, Leide? Eu falei, sim, você é a mãe, né? Eu falei, sou a mãe dela, tal. Aí o pessoal falou, ele falou assim, olha, o comando da PM mandou que a gente marcasse, achasse uma vaga para sua filha o mais urgente possível. Isso foi numa quarta. Quando a gente descobriu na terça, isso foi na quarta, e ela falou, o cirurgião de pescoço e cabeça, junto com a doutora Hannah, tem vaga para sua filha sexta-feira, depois de amanhã. E eu, né, o tempo todo assim, glória a Deus, aleluia, sei que Deus está comigo, sei que Deus está presente. E eu aí já peguei o número do processo, dei para ele, levei o número do processo pro home. E tava aquela coisa assim de demorar uns 15 dias e tudo, eu comecei a ficar, né, assim, eu falei assim, cadê a pessoa que vê a autorização do home, né? Ah, não, ela tá de atestado e tal. Aí eu esperei mais uma semana. Aí eu falei assim, agora eu vou lá no home, porque eu não preciso. O câncer abaixo de 18 anos, ele é super agressivo. Em pessoas abaixo de 18 e nos idosos, né? Em pessoas acima de 60 anos, né? E esse tipo de câncer, ele ramifica pro cérebro, né? Então eu tinha muita pressa e aí eu fui na consulta com o médico pediu uma outra punção, né? E ele falou, olha, geralmente a PM demora 6 meses para autorizar. Aí eu falei, doutor, o senhor crê em Deus? Ele falou assim, creio. Pois o mês que vem eu vou estar aqui para fazer a cirurgia da minha filha. Aí ele, tá bom. Aí não conseguia resolver no home. Aí um dia eu cheguei e falei, eu vou lá pessoalmente. E fui. E a moça que autorizava a cirurgia, que enviava a autorização para a secretária do médico, estava de atestado. E aí ela saiu, foi me atender e falou assim, a sua causa é a minha causa. Sua filha pega o meu WhatsApp particular que nós vamos resolver isso, porque parece que a guia tinha ido sem algumas autorizações e tal. Aí eu falei, nossa, que bacana, fulana, muito obrigada, Deus te abençoe. Ela falou assim, eu estou com câncer de mama, por isso que eu quero ajudar muito vocês. Aí eu orei por ela, pedi cura pra ela e saí correndo de volta para conversar com o comando. Aí quando eu cheguei lá, eu expliquei e ele não entendia.
Aí eu falei, não, porque teve uns pedidos que vocês não autorizaram. Aí ele falou assim, não, mas o que que não foi autorizado e tal? Aí eu falei, só um minutinho, eu posso colocar o senhor na linha diretamente com a pessoa que manda pro médico no home? Ele, pode. Aí, como ela tinha me dado o celular particular dela, eu peguei e já coloquei ela na linha com a pessoa responsável lá na PMDF. E os dois conversaram. Ele falou, ah, é só isso? Não, então já tá autorizado, pode marcar a cirurgia dela. Tô mandando pra vocês daqui uns 15 minutos. Aí eu agradeci muito, né? Muito mesmo. E o que aconteceu? A cirurgia foi autorizada em outubro, no mês seguinte. Só que ela estava entrando no 4º bimestre, né? E aí eu fiquei naquela coisa, reprova, não faz as provas, ou vida em primeiro lugar e tal. E ela, não, mãe, eu quero terminar meu ano. E aí eu cheguei para a secretária do médico e falei, até quando vale essa guia? Aí ela falou, até o dia 8 de dezembro. Aí a minha filha falou, não, mãe, dia 8 de dezembro eu já tô de férias. E no dia 7 de dezembro era o PAIS 1, né, aqui em Brasília. E eu peguei, fui com muita fé mesmo, aí conversei com o colégio, abri o jogo, né, falei, ó, se de repente ela tiver assim, ela foi muito acolhida pelo colégio. Eu não tenho um A para falar do Colégio Militar Tiradentes, sabe, foi muito bem recepcionada, muito acolhida, professores que tiveram esse tipo de problema também deram um testemunho positivo para ela. E assim a gente ia vencendo, matando um leão a cada dia. E eu ainda com muitas dores, com muito inchaço no corpo e tudo, mas resolvendo. E nós marcamos a cirurgia para o dia 8 de dezembro, caía numa segunda-feira, no dia 7 ela fez o PAIS. Quando eu vi que estava tudo resolvido, aí no domingo à tarde que ela estava fazendo o PAIS, foi que eu comecei a chorar, né? Parecia assim que a minha ficha tinha caído naquele dia. Não quero me emocionar aqui, porque eu só tenho a agradecer pelo dom da vida da minha família, né? Deus me salvou de um acidente de morte, me tirou de uma UTI que eu tava morrendo e curou a minha filha. Quando foi ontem, eu falei assim, eu vou pedir o resultado se já tá pronto o resultado que eles pegam. Ai, gente, fiquei até emocionada agora, perdi as palavras. Mas tudo bem. Eu fui pegar o resultado da biópsia da tireoide. E tava pronto. E aí eu falei assim, aí ela perguntou, você quer que eu envie pra você? Aí eu falei, quero. E meu marido, por ser da área da saúde e tudo, né? Ele chegou pra mim e falou assim, eu falei, eu não entendi nada. Aí ele falou assim, isso significa que não deu metástase, né? Que a nossa filha tá curada. Lógico que nós vamos fazer um acompanhamento, né? Com a oncologista lá do Sírio-Libanês, a doutora Kátia, né? A doutora Hanna e o doutor Eric fizeram a cirurgia da Giovana, foi um sucesso. No outro dia, ele falou, ela pode ficar um pouquinho sem falar, vai ter que fazer fonoaudiologia. Ele falou as coisas que poderiam acontecer. E eu pensava comigo, não vai ter nada disso. E voltando, o engraçado é que quando eu fui falar pra ela, nós fomos, né, os pais, falei, Giovana, senta aqui que a gente quer conversar com você. Porque depois é que a gente foi contar pros meus pais, fui contar pro pai do Gustavo, fui contar pros meus irmãos e pras tias da Giovana, irmãs do pai dela. E aí eu falei, filha, você tá dodói.
Aí ela chegou e falou assim, eu sei, mãe. Deus já falou comigo, eu tô com câncer de tireoide, né? Eu falei, mas é... E assim, a gente deu uma notícia com muita tranquilidade. Mas é 90% curável e tal. Então a gente o tempo todo foi lidando com isso com muita, assim, tranquilidade, né? Então ela ficou muito tranquila e, na verdade, eu tenho só a agradecer a Deus por esse ano. Foi o ano mais difícil, foi o ano onde eu enfrentei as maiores lutas da minha vida. Eu nunca tive um ano como foi esse ano. Devido às dores que eu sentia por causa da cirurgia e por conta das hemorragias que eu tive, e o tempo todo sendo monitorada pelo meu médico, nós descobrimos que criou uma fístula, né, ao lado do meu intestino, no meu estômago. E ali, quando eu comia, parte do alimento ia para o intestino e parte do alimento ficava nesse saco, vamos colocar assim, né? Nessa fístula, nesse saco ficava depositado. E a gente é muito de Google, de não sei o que, e aí eu coloquei, né? E vi que eu tinha sério risco de sepsemia, porque a comida apodrecia ali daquele lado e tal, onde provavelmente tenha sido retirado o anel. E o meu médico me pedindo várias endoscopias. Eu fiz, sei lá, mais de 5 endoscopias esse ano, 6. Praticamente uma cada mês. E aí foi constatado isso. E aí ele virou pra mim e falou, Leite, nós vamos ter que refazer essa cirurgia. Só que para isso a gente precisa de um endoscopista que consiga retirar esse alimento. E todos os endoscopistas que eu passei não conseguiam retirar esse alimento. Eles tentavam sugar, né, com um aspirador e a comida não saía. E eu não posso fazer a cirurgia com a comida ali, porque aí a sepsemia é certa, né? E eu fiquei muito abalada com isso, mas também, ao mesmo tempo, lutando pela vida da minha filha. E eu conversei com ele, né, sinceramente, o que a gente ia fazer agora em dezembro, novembro, dezembro mesmo, dezembro agora. E eu falei aqui em casa, falei com os meus pais, meus amigos, e eu tenho uma amiga muito especial que é a Delma, a Delminha, e ela falou, Leite, para de falar isso, para de falar de que você pode ter uma sepsemia, não encuca com essas coisas e tal. Eu cheguei aí no hospital de tanta dor, tantos gases que aquilo me causava um incômodo, os gases, muita dor, e eu cheguei aí ao pronto-socorro. E lá mesmo a médica pediu uma tomografia e falou, você vai ficar internada e vai fazer a cirurgia no pronto-socorro. Lógico que a equipe do Homer seria a equipe do meu médico, mas eu travei na hora de me internar e pegar minha veia para internação. E ali eu tive um pânico na hora, eu falei, não, eu não quero esse negócio em mim, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui. Primeiro que meu marido não estava comigo, e ele sempre me apoia, e eu estava sozinha quando eu fui, porque estava muita dor, e ele estava de plantão. E aí eu peguei e falei, não quero isso, vamos embora. Aí vim embora. Aí liguei pro meu médico, doutor, eu voltei, eu não quero ficar lá, o que nós vamos fazer? Ele falou, Leite, olha, eu acho que você fez o certo, eu e minha equipe toda a minha equipe, que é a doutora Mariana Calanca, que é o doutor Hiroshi, né, o meu gastro, e a Mariana Calanca e o doutor, não sei se é Guilherme, tem um outro médico da equipe dele, né, que ele tem uma clínica. E nós 3 vamos te operar, né? Agora a gente já te conhece até do avesso, sabe que você tem pressão baixa, sabe isso, sabe aquilo.
e vai dar tudo certo. Aí eu falei, tá bom, né? Então, ainda não fiz a cirurgia, né? Eu pretendo fazer quando eu voltar de viagem. Ele me tranquilizou, falou que eu poderia viajar tranquilo, né? Eu não teria risco de sepsemia. E com a minha amiga falando, tira isso da sua cabeça, não pensa nisso. A minha psicóloga fez um EMDR comigo, que é uma sessão onde você vai perdendo o medo daquilo que te causou um trauma. Né? Trabalha muito com traumas. E já tem 3 anos que eu tô nessa psicóloga, eu tô indo pro 4º ano, né? A psiquiatra também, né? Para quem não sabe, depois eu dou meu testemunho de crise de ansiedade, né? Mas rompi esse ano, estou rompendo este ano, com muitas vitórias para contar. E que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus é um Deus que cuida da gente. Mesmo quando você tá ali desacordado e tudo, Ele coloca os anjos dele ao redor de você, né? A Bíblia diz, né, dar as ordens aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, o que eu tenho para falar é só agradecimento. Eu agradeço ao meu Deus pela misericórdia, pelo amor que a gente merece. O que a gente fez para Deus para a gente receber alguma coisa? E Deus, no seu infinito amor, cuida da gente. Cuida de cada detalhe da gente. E eu vejo Deus na minha vida, né? E com isso a transformação também do meu marido, do meu filho, né? A gente tem crescido muito, eu cresci muito como ser humano, eu cresci muito espiritualmente, eu cresci muito como gente da gente, né? Porque eu vi que nós não somos nada, um sopro, a gente vai embora, né? Então eu sempre coloquei diante de Deus o seguinte: enquanto eu puder ser útil para o Senhor aqui na terra, né? Me deixe com saúde para que eu possa fazer o seu trabalho. Porque doente também a gente não faz nada, né? Peço a oração de todos os meus amigos. Não sei quando eu vou fazer a minha cirurgia, mas também acredito que vai ser um sucesso, né? Eu tenho muita coisa para fazer para Jesus ainda, muitas almas para ganhar. E é só gratidão. Eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão. Enquanto o inimigo, se alguém não conhece o diabo, nunca ouviu falar dele, ele entra nos filhos dele e chama de cavalo. E Deus nos chama de filhinhos. Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador passa a ser filho do Pai, porque nós somos criaturas de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. O pecado nos afastou de Deus, de Adão e Eva. Então nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus é quem aceita Jesus, que é o único caminho que leva a Deus. Não tem outro intermédio para chegar a Deus a não ser por Jesus. Então eu venho aqui mostrar minha gratidão a Deus através do meu testemunho, o quanto Deus é fiel na nossa vida. Eu tô aqui no quarto do meu filho. O quanto Deus é fiel nas nossas vidas e o quanto Ele cuida de nós e o quanto Ele nos ama, que cada vida é preciosa para Deus. Cada vida é preciosa para Deus. Problemas todo mundo tem, mas se com Deus é difícil, entre aspas, porque para Deus não há nada impossível, sem Deus é pior ainda, porque nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador, que é aquele que nos dá força para vencer, que é aquele que nos anima na hora da tristeza,
aquele que nos dá força quando a gente já não tem mais força nenhuma. Nenhuma. Né? Então eu quero deixar esse recado para você. Repense o que você passou em 2025 ou ao longo da sua vida. E o que você quer para 2026? As previsões são tenebrosas. Mas isso para mim tanto faz. Porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Né? Espero que você aceite esse Jesus como seu Senhor e Salvador e fale hoje: Senhor, vem fazer morada no meu coração. Vem tirar um vazio emocional que eu tenho. Vem tirar alguma necessidade, alguma carência afetiva. Hoje o mundo está doente emocionalmente. E só Jesus para preencher aquele vazio que você tenta com farra, com bebida, com prostituição, com devassidão, com qualquer outro tipo de coisa. Né? E fala: Jesus, vem fazer morada no meu coração. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, para viver milagres como eu vivi esse ano. Um beijo para todo mundo. Tchau.